Ei, gente, bom dia. Tudo bem? Tô aqui me preparando para ir pro trabalho. E ontem eu me deparei com uma situação bem complicada. É complicada por questões assim. Vamos falar sobre ciclos, né? Muitas vezes na nossa vida nós repetimos ciclos, sabe? Ciclos na nossa vida. Eu tô levando um bolo aqui, eu também tenho que tomar um pouco mais de cuidado. E a gente repete ciclos na nossa vida, sabe? Quando eu era mais nova, né, que eu morava com os meus pais, e a minha mãe sempre, ela nos tratava, ela nos educava aos gritos, né, gritando e tudo. E eu aprendi que educação, para mim educar minha filha, eu tinha que educar ela gritando, né, falando alto com ela, gritando. Mas quando ela veio pra mim, da Bianca veio pra mim, meu Deus, tomara que esse bolo não desmanche. Mas quando ela veio pra mim, eu entendi que eu não preciso educar ela gritando, sabe? Eu posso educar ela de uma forma que não preciso usar os gritos para poder educar ela. E muitas vezes a gente repete tanto os ciclos na nossa vida, que aí às vezes a gente pensa assim, nossa, por que meu filho tá nessa situação? Por que minha filha tá nessa situação? Por que eu não tenho um casamento legal? Por que eu não tenho um casamento bom? Quantas vezes na minha vida eu repeti ciclos no meu casamento, por questões familiares mesmo, né? Por ver os meus pais de uma forma e achar que eu... Nossa, esse caramba, e achar que eu deveria fazer da mesma forma, entende? E aí eu repeti esse ciclo dentro do meu casamento. Só que cada pessoa ela é individual, entende? Ela é individual, ela tem uma particularidade, né? Em cada uma delas, cada uma de nós temos a nossa particularidade. E não é da mesma forma que são com meus pais que vão ser comigo. Não é porque os meus pais se deram bem ou se deram mal que vai acontecer da mesma forma comigo. Por exemplo, se um relacionamento de pais que dão super certo, os pais se combinam muito. Esse caminhão grande ali atrapalhou minha passagem, mas só Deus. E aí, o que eu tava falando? Um relacionamento... Gente, me dá carreta aqui, velho. Não tem capacidade de passar carreta e passa carreta aqui, velho. É inacreditável um negócio desse. E aí, o que acontece? É um momento em que você se repete os ciclos, né? Por exemplo, quantas vezes eu já vi o meu casamento sendo igualzinho da minha mãe. Minha mãe vivia frustrada, minha mãe vivia triste, angustiada, com um relacionamento que ela se dedicava muito, mas recebia pouco, sabe? Isso tudo é muito triste, porque nos meus relacionamentos eu me dedicava muito também e recebia pouco daquele relacionamento, sabe? Recebia pouco daquele relacionamento. Então eu me via muito na minha mãe, né? Por ela dedicar tanto ao relacionamento e receber tão pouco. E aí chegou um tempo que eu olhei para aquela situação e falei, não, eu não posso viver dessa forma. Não dá para me viver dessa forma. Eu não consigo viver dessa forma. Foi quando eu comecei a quebrar ciclos, comecei a mudar ciclos, a romper ciclos na minha vida, sabe? E quando foi com a minha filha, quando foi que eu percebi que eu tava repetindo ciclos na vida da minha filha?
foi quando um dia eu conversando com ela não, um dia ela sentada, ela era pequenininha ainda, ela tinha uns 6 aninhos, 7 aninhos mais ou menos, eu sentada na mesa e ela assim do meu lado, e aí ela me chamando, e aí eu sem total paciência com ela, eu gritei com ela, sabe aquele grito de propaganda que você vê os caras, tipo assim, aquela propaganda daquela boca aberta, né, falando sobre não gritar e tal. Eu me vi daquela forma. Quando eu me vi daquela forma, eu entendi que eu não posso repetir esse ciclo com a minha filha, que eu não posso criar ela dessa forma. E aí foi quando eu... meu Deus, quase que meu bolo cai. Quase que ele vai, ó, pros beleléu. Meu Deus. Meu Deus. Fala com você que vida de boleira não é fácil. Vida de confeiteira não é fácil não, gente. Vocês acham que é fácil? Mas não é fácil não. A gente tem que levar os bolos, entregar os bolos. Os bolos tem que chegar inteiro lá. Ai, só Deus. Então, gente, foi quando eu percebi que eu precisava sair de dentro da casa dos meus pais, porque eu já tinha me separado, já tinha me divorciado do pai da Bianca. Então eu tava morando dentro da casa da minha mãe, dentro da casa dos meus pais. E nisso eu via, eu repeti ciclos lá dentro. E aí quando eu percebi que eu precisava mudar essa história, mudar essa estratégia com a minha filha, eu precisei morar sozinha. E aí que foi o gatilho emocional dentro de mim. Porque eu sempre tive medo de morar sozinha, eu sempre tive medo de ter uma responsabilidade sozinha, sabe? De assumir uma responsabilidade sozinha. E aí eu resolvi mudar isso, passei muito aperto com a minha filha. Vivi momentos assim que eu olhava e falava: Deus, será que eu vou dar conta de criar essa menina conforme tem que ser criada? E tive muitos desafios, sabe, entre eu e ela. A gente brigava, a gente se discutia, e ela me culpava muito por eu ter divorciado do pai dela e tal. E chegava a ponto dela pular, dela brigar mesmo, dela pular de altura, assim, sabe quando aquela criança pega a pirraça e começa a pular? Ela fazia isso, de xingar, de brigar, e assim, eu ter que suportar, eu ter que aguentar aquilo tudo, porque eu precisava ser mãe, né? Eu não estava sendo mãe dentro da casa dos meus pais, então eu precisava aprender a ser mãe, querendo eu ou não, né? E aí, gente, não é fácil, sabe? Talvez você tá pensando, isso é uma conversa aleatória. Opa, que é isso? Meu Deus. Ai, gente, meu Deus, comprar carro velho é um problema sério, viu? Ai, tem que ter muita paciência. Não é fácil não, velho. Não é fácil. Então, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte: quando vocês perceberem que vocês estão repetindo ciclo na vida de vocês, que sejam ciclos ruins, né? Talvez seus pais te trataram de forma assim, que educar, por exemplo, a educação tem que ser a base do couro, a educação tem que ser a base de brigar, de xingar, de falar, de gritar. E você percebe que isso te trouxe para você sentimentos ruins. Então, com seus filhos, você precisa ser diferente com ele. Com seus filhos, você precisa romper esses ciclos, quebrar esses ciclos, sabe? Então é isso, gente. Se vocês perceberem que vocês estão repetindo ciclos ruins na vida de vocês,
Quebrem esses ciclos. Quebrem isso, porque vai te fazer bem. Vai fazer bem para quem você ama. Vai fazer bem para as pessoas que você ama, sabe?